Bom, estamos aqui com Pascoal Meirelles, grande baterista, super amigo, profissional de top de linha, com quem eu tenho a honra de dividir o palco em várias situações e tenho o maior prazer de receber aqui em casa hoje para um café. Bom, eu vim aqui só para o café, você sabe. Estou imaginando, estou me servir logo, Pascoal. Eu carinhosamente chamo o Pascoal de Pascoalito, porque Pascoalito, até brinco com ele, os caras luminosos assim, na porta das... Na porta das casas, jazz clubs, né? Pascoal Meirelles. Conta aí um pouco da sua história, como é que esse negócio, como é que você resolveu ser músico e essa opção foi uma opção difícil, tua formação, um pouquinho, uma coisa rápida, só pra gente ter, uma ideia de quem é. O negócio é o seguinte, não foi nada difícil. Sabe por quê? Eu tive um apoio materno, principalmente materno, papai também, mas papai ele é pianista e tocava flauta, mas era médico. Não exercia a profissão de músico, mas tinha toda a possibilidade de seguir, mas ele não fez isso. Aliás, lá em casa todo mundo fez alguma coisa de música. A música, ela completa a nossa vida de todas as maneiras. É um negócio muito forte mesmo. A gente consegue levar com felicidade e alegria. Esse é o grande barato da música, você poder levar com felicidade os problemas. Todo mundo tem problema. Eu toquei com o João Bosco vários anos e eu sei que você também gravou muita coisa com o João, né? Esses 3 primeiros discos do João que eu gravei, não foi porque eu gravei, é porque ele estava no auge da parceria dele com o Aldir Blanc. E todas as músicas foram sucesso. Todas estouraram. Todas estouraram. Eu não consigo, nenhum Jobim fez isso, nenhum grande autor brasileiro conseguiu. Ele estourou todas as músicas dos 3 discos, olha aí. Incrível. Um cara consegue isso. E o João sempre fala da sua sacada naquela música, tá lá o corpo estendido no chão, e falou, pô, Pascoal achou um contratempo nessa música, bicho, que ninguém faz. Mas ele só acha porque eu toquei normal. Ele é que acha. Não, mas ele sacou. Eu fico feliz dele ter gostado. Mas eu toquei normalmente, o que eu sempre toco. Então, tem essa coisa do João, tem passagem com Elis Regina, né? Teve esse privilégio. Eu trabalhei 8 meses com ela. Foi antes dela ficar esperando a Maria Rita, nessa época. Porque eu comecei trabalhando com ela, ela me chamou, né? Na verdade foi o Luizão Maia, grande baixista. Ele falou, olha, esse cara é muito bom, não sei o quê. Aí eu fui para Porto Alegre ensaiar com ela, porque ela ia vir para o Rio fazer uma temporada no Teatro Casa Grande, mas eu tinha que ir lá em Porto Alegre. Então me chamaram, fui a Porto Alegre só para ensaiar. Aí eu voltei, fiz uma amizade instantânea com a Elisa. Eu lembro que a gente gravou com ela também um especial da Gal Costa na Globo. Eu vi esse especial. Então, eu gravei com ela, esse especial da Gal Costa e Elisa na Globo. Aí depois disso, terminamos a temporada, ela foi tratar da vida dela, eu fui tratar da minha, cumpri a bolsa que eu ganhei na Berklee College. Você foi estudar com bolsa na Berklee? Fui estudar com bolsa. Foi muito importante ter ganho essa bolsa porque é uma escola caríssima e eu estava numa transição de vida muito grande. Foi ótimo que eu dei uma parada aqui no meu trabalho no Rio, estava fazendo zilhões de coisas ao mesmo tempo, mas foi bom que sossegou a cabeça, eu pude estudar música. Pô, que bacana. E lá eu sei que também, além de estar estudando na Berklee, você teve uma oportunidade super bacana de gravar o disco, foi o Terra Brasília, do Tom Jobim, com arranjos do... Eu estou dizendo, cara, tem arranjos de quem? Do Klaus Orgman. Klaus Orgman, imagina. Grande orquestra.
E coro também, tinha Acho que eu coro. falo, tem luminosos, Pascoal. Tem que ser, né? Não é sorte mesmo. Mas conta um pouquinho dessa experiência com o Jobim lá. A vida de estudante, sabe como é que é? Em qualquer lugar do mundo, vida de estudante é sacrificante, porque você tem que parar tudo para estudar. Fica só estudando. Mas eu tocava muito. Trabalhava em 5 grupos diferentes em Boston, uma correria, mas não tinha que ensaiar com nenhum desses 5 grupos. Você ia chegar e tocar, um gig, não sei o que, um gig, aquela história, todo mundo abriu o Real Book e tocava. Aí, em belo dia, eu tô assim, no jantar lá em casa, assim, depois de ter chegado da escola cansado, tô jantando, toco o telefone. Alô, em português. Aqui que é o Oscar Castro Neves. Ô Oscar, tudo bem? Você tá onde, Oscar? Você não mora em Los Angeles? Não, eu tô aqui em Nova York. Que eu estou trabalhando um assunto aqui com o Tom, mas eu queria te convidar para gravar esse disco do Tom. Eu estou servindo de porta-voz da vontade do Tom. Você topa? Eu falei, espera aí, Oscar, é uma pegadinha que não dá para acreditar. Eu aqui, você me convida para gravar com o Tom Jobim. Ainda pergunta se quer. Ainda pergunta se quer. Eu lembro da minha chegada no estúdio, foi um marcante. Que eu pedi, me mandaram, me telefonaram lá, me pedindo o que eu queria, qual a bateria que eu queria. Eu gosto do instrumento Gretsch, né? Eu sou muito familiar desse instrumento, gosto muito dele. Aí pedi uma Gretsch, bom, de 20 polegadas, das formas que eu queria. Aí cheguei um pouco mais cedo no estúdio para ajeitar. E que eu chego mais cedo, chega o Klaus Ogman com uma bolsinha de supermercado, olha aqui, para ele contar ninguém, bolsinha de supermercado cheia de partitura dentro. Aquela bolsinha do, sei lá, de qualquer supermercado de lá. Aí chega aquela bolsinha, me cumprimentou, não falou muito, cumprimentou, boa tarde, good evening. Yes, mas... Aí ele colocou a parte um desse tamanho, eu falei, ih, cara, pô, já apresentou aquele Jornal do Brasil no piano e começou a tocar. E aí eu já começou a dar calafrio. Klaus Ogman, abre uma partitura daquele tamanho, eu entrei numa roubada aqui. Aí fiquei assim, aí ele, Pascoal, vem cá, come over. Aí ele tocou pra mim. Cara, ele toca piano tipo Bill Evans. Lindo, toca piano pra caralho. Eu não imaginava que o Klaus Ogman tocou um piano tão bonito daquele. E tocou uma. Cara, lindo, mas muita. Isso não é complicação, não, é uma complicação muita saudável, música, né? É muita música. Aí eu falei, maestro, vamos gravar isso aqui hoje? Não, isso é um concerto, eu tô preparando para trompete, sim, orquestra, assim, que alívio. Aí foi ótimo, a gravação foi um maior clima assim de respeito e alegria, eram muito inteligentes, eles chegavam assim com as partes da próxima música, a gente ia gravar, ele colocava as partes aí, Pascoal, ele falava, eu lembro, tem algumas coisas escritas, mas não leva a sério não, toca o que você sente. Olha só. Espetacular, né? Me deixou completamente à vontade. E realmente eu toquei o que eu senti mesmo na gravação. É um descasso, às vezes é um disco lindo. Foi pra mim um marco, né? Assim, não só porque o Tom Jobim musicalmente é um descasso. É um descasso. Isso aí. E eu dei essa sorte, de novo. Que bom. Pascoal, agora me conta uma coisa aqui que eu tô vendo que aqui. Chamei o Pascoal para vir para cá, falei, Pascoal, traz pelo menos uma caixa. Ele falou, não, deixa que eu. Tá. Chegou aqui em casa com um par de vassoura e falou assim, tem aí uma lista telefônica? Quer dizer, aí ele me lembrou a onda que eu achei genial dessa sacada da lista telefônica, que foi muito usada nas gravações de Bossa Nova. Fala um pouquinho disso aí, Pascoal, que a sonoridade é incrível, né? Eu vou explicar isso aí. Cheguei em Belo Horizonte em 1968. Aí comecei a me enturmar e fui fazer uma gravação na Odeon. Quando eu cheguei para gravar lá, levei lá onde tinha uma bateria toda, se levava só prato. Aí o cara já chegou com catálogo. O catálogo, não, você vai tocar nisso aí. Eu não sabia dessa história, mas eu vou tocar num catálogo? Não, a gente conseguiu o melhor som de Bossa Nova no catálogo. Era padrão da Bossa Nova, um catálogo de telefone nessa época. Quem criou essa jogada é o grande Juquinha. O Juquinha, inclusive, foi parceiro do Tom. Ele tem uma música. Juquinha, baterista, ele tem uma música com o Tom em função dessa
era um grande músico de estúdio, grande baterista de estúdio do Rio de Janeiro. Ele rendia muito mais no estúdio do que realmente tocando ao vivo. Era muito bom de estúdio. E ele, uma vez na Odeon, o técnico estava tendo dificuldade para tirar o som da caixa. Aí o Juquinha falou: ô fulano, o negócio é o seguinte, você tem lista telefônica aí? O cara, lista telefônica? Busca lá. Aí o cara buscou a lista telefônica e começou a tocar de vassourinha, porque ele tocava de vassourinha muito bem. Tem uma coisa que eu acho importante nesse papo aqui, porque tem uma rapaziada que está começando, que está, né, observando isso que você está falando. Você tem alguma dica para dar para alguém? Para algum músico? Da tua experiência, alguma dica de um caminho a tomar, ou alguma coisa do instrumento em si, ou alguma coisa na música de uma forma geral, ou na carreira? Tem alguma coisa que você teria o seguinte, deixar aí de recado para a rapaziada, como nossa última fala? Eu descobri uma coisa importante, isso aí fica o meu recado para a rapaziada que está estudando, é que a música é uma coisa só. Se você fica preso só no mundo do seu instrumento e não transcende para a música, você sempre vai ficar assim aprisionado para trocar seu instrumento. Agora, ao passo que você estudar a música num todo, entender a harmonia, a melodia, solfejo, ler uma partitura, ler uma grade de um arranjo e fazer um arranjo, não que você vai ser um arranjador nem um compositor, para você entender o processo. Isso te forma uma capacidade de você crescer na profissão como músico, porque você entra para tocar já com o espírito assim aberto para todas as coisas e vai entender o que está acontecendo. Muitas vezes os grandes músicos que não estudaram entende intuitivamente. Intuitivamente. Se o cara é um grande músico, ele mas ele não consegue dizer o que é que ele está sentindo, ele só sente, né? Ao passo, se você começa a saber o que é, né? Você vai crescer até para tocar seu instrumento. Então essa é a dica que eu dou para as pessoas. Estudem o maior que vocês puderem de música, geral. Pascoal, falou. Prazerzaço ter você aqui, cara. Obrigado. Obrigado. Música